Parte 3. Foi uma batalha espetacular. Ainz disse, louvando Cocytus, que estava ajoelhado diante dele. Muito obrigado. No entanto, creio que você já tenha entendido que, mesmo usando o chicote desta vez, você deve utilizar a recompensa no futuro. Você não deve governá-los através do medo. Eu compreendo. Depois que Ainz assentiu, ele olhou para os outros guardiões na sala. Muito bom. Agora me ouçam bem, guardiões. Como eu disse anteriormente no Salão do Trono, Cocytus administrará a aldeia dos Homens-Lagarto. Se ele precisar de ajuda, espero que vocês colaborem com ele. Cocytus, espero que você promova uma lealdade profundamente enraizada a Nazarick nos Homens-Lagarto. E também espero que você cultive o desenvolvimento de novos talentos entre eles. Conto com você. Se precisar da Pena do Paraíso ou outros itens especiais, pode me avisar. Eu também vou emprestar o traje motorizado a você por enquanto. Os jogadores podiam mudar as raças de seus personagens em Yggdrasil, mas isso não significava que alguém podia mudar de raça quando quisesse. Alguns requisitos precisavam ser atendidos para essa mudança, e as mudanças eram irreversíveis. Parte desses requisitos eram itens. Alguém que queria se tornar um Lich ancião precisaria de um livro dos mortos. Alguém que queria se tornar um diabrete precisaria de uma semente do caído. O item Pena Celestial que Ainz mencionou era usado para se tornar um anjo. Ainz mencionou isso porque achava que seria possível mudar as raças por tais meios. Espero poder contar com a ajuda de todos quando chegar a hora. Ainz-sama, poderia me dizer o que o senhor deseja fazer com aqueles homens-lagarto? Aqueles Homens-Lagarto? Quais? Sim, os chamados Zariusu e Chassuryu. Os dois que haviam lutado até o final. Seus cadáveres ainda deveriam estar no pântano. No entanto, por que Cocytus estava tão focado neles? Bem, eu pretendo recuperar seus cadáveres e usá-los como matérias-primas. Até mesmo posso usá-los para meus experimentos na criação de mortos-vivos sem uso de minhas habilidades. Isso seria uma pena. Ah, é? E por que pensa assim? Eles são mesmo tão valiosos quanto você insinua? Ainz havia assistido à batalha através do espelho da visão remota e viu uma vitória esmagadora. Ele não viu nada demais se fosse comparado a Cocytus. Eles podem ser fracos, no entanto, eu vi neles guerreiros de espírito destemido. Usá-los como matéria-prima seria um desperdício. Sinto que eles podem tornar-se mais fortes, possivelmente até excedendo nossas expectativas, Ainz-sama. Eu acredito que o senhor ainda não conduziu qualquer experimento prático ressuscitando mortos. Poderia começar testando com eles? É impressão minha ou o Cocytus está gostando daqueles lagartos? Com toda honestidade, Ainz não percebeu nada quando ouviu coisas como guerreiros de espírito destemido. Ele tinha ouvido falar de termos como intenção assassina em mangás e light novels, e até usara quando avisava Narberal para se conter, mas ele não entendia realmente o que significava. Além disso, Ainz não tinha ideia do que era esse negócio de empatia entre guerreiros. Isso porque, apesar de sua condição atual, Ainz tinha sido originalmente um mero assalariado. Qualquer cidadão japonês que realmente conhecesse alguém categorizado como guerreiro de espírito destemido ou entendesse o que significava intenção assassina, provavelmente seria considerado um indivíduo perigoso na sociedade em que ele vivia. Talvez o máximo que Suzuki Satoru pudesse entender seria o termo brilhantismo de um vendedor, mas ainda assim apenas em termos vagos. Claro. Então você acredita que seria um desperdício? Quando Ainz ouviu a aprovação de Cocytus sobre os Homens-Lagarto, seus verdadeiros pensamentos foram: bem, mesmo que chame isso de desperdício, eu não tenho ideia do que você realmente quer dizer com isso. Ainda assim, ao pensar bem a respeito, as palavras de Cocytus faziam muito sentido. Ele queria encontrar um lugar para experimentar a ressurreição, e Ainz achava que usá-los para esses experimentos seria muito benéfico. Além disso, diferentemente de como Cocytus estivera debatendo no Salão do Trono, ele agora propusera algo muito útil. Se isso fosse um sinal de evolução, então ele havia conseguido com louvores.
Ele parou brevemente para considerar. E então, Ainz pensou em seus excepcionais subordinados. Estavam todos alinhados com uma postura correta e subserviente, silenciosos e imóveis. Albedo, qual é a sua opinião? Será a mesma que a sua, Ainz-sama. E o que me diz, Demiurgo? Eu sinto que o senhor decidir será o melhor, Ainz-sama. E você, Chaotia? O mesmo que Demiurgo. Eu irei obedecer à sua decisão, Ainz-sama. Aura? É isso aí. Eu penso igual aos outros. Mari? Sim. Eu penso mesmo que os outros. Se fosse para responder assim, era melhor eu nem ter perguntado. Ainz sentiu sua cabeça doer. Ele pensou muito e finalmente percebeu uma coisa. Talvez os guardiões não achassem que isso fosse grande coisa. Em outras palavras, não importa como ele decidisse, eles não sentiam que haveria grandes benefícios ou desvantagens. Claro, ele teve que considerar suas respectivas situações. Às vezes, problemas podem surgir devido às diferenças de circunstância. Simplificando, quando uma pessoa rica diz "Cara, isso é tão baratinho", alguém de condição social mais baixa duvidaria imediatamente da veracidade dessas palavras. Em outras palavras, era o resultado de diferentes valores e prioridades. Eu perdi meu tempo perguntando. Enfim, isso significa que não tem problema ressuscitar os homens lagarto, né? Queria pensar nisso com mais calma, porque eu já cometi muitos erros recentemente. Sem saída, Ainz teve que ponderar os méritos e deméritos dessa situação por si mesmo. Nós decidimos subordinar a aldeia dos Homens Lagarto ao nosso governo, mas existe um candidato adequado para líder? Eles têm algum grupo que gerencie toda a aldeia? Não, mas há uma pessoa que é adequada para ser representante da aldeia. É mesmo? E quem seria? A mulher lagarta branca, que não entrou em combate. Ela parece ter poderes de druida. Sim, aquela. Pode ser viável. Usar ela pode valer a pena, e também daria para usá-la para ficar de olho nos outros. No entanto, fazer com que ela executasse o plano de Ainz poderia minar os planos de Coquiltos de administrar a aldeia. Sendo esse o caso, o que ele deveria fazer? Neste ponto, um lampejo de inspiração atingiu Ainz. Não seria mais rápido perguntar diretamente a ela? Afinal, não recebi respostas muito úteis agora. Ainz compartilhou seus planos com Coquiltos, que respondeu afirmativamente. Dada a reação de Coquiltos, o fato de que ele poderia estar cedendo aos desejos de seu mestre não poderia ser descartado. No entanto, depois de olhar para Demiurgo e Albedo, ele notou que nenhum deles parecia estar agindo fora do normal, o que assegurou a Ainz que seu curso de ação estava correto. Muito bem. Quanto tempo antes que ela possa ser trazida? Peço perdão se parecer desrespeitoso, mas eu senti que desejaria isso e a trouxe de antemão. Ela está nos esperando no outro cômodo. Ainz olhou para Demiurgo, que simplesmente acenou com a cabeça. Isso é incrível! Ele resolveu o problema sem ordens prévias e parece que pensou isso sem a ajuda de ninguém. Ainz se perguntou se era assim que um superior se sentia quando via seu subordinado crescer como pessoa. Ele estava sorridente, embora não fosse visível em sua expressão, dado que ele era um esqueleto. Não. Você fez bem, Coquiltos. Perder tempo é tolice e o seu julgamento foi correto. Tudo bem, traga-a para dentro. Daria para esperar um pouquinho? Por que você pede isso, Aura? Bem, mesmo que não seja a primeira vez dela vendo o Senhor, eu acho que se encontrar com ela nesse lugarzinho iria prejudicar sua reputação, Ainz-sama. Eu acho que seria melhor receber ela no Salão do Trono de Nazarick. Os outros guardiões assentiram, com exceção de Mari. Sinto muito, eu não tinha considerado isso. Por favor, me perdoe, Ainz-sama. Eu nem tinha pensado por esse lado também. Com isso em mente, Ainz se perguntou como deveria resolver esse problema. Ele então se lembrou das palavras que havia dito antes. Nesse caso, era assim que ele deveria resolver isso. Aura? Sim. Você não me disse uma vez que construiu este lugar para se parecer com Nazarick? Você estava certa. Este lugar é tão bom quanto. Coquiltos, traga ela. Eu a encontrarei aqui. Ainz-sama. Aura, se acalme. Albedo. Aura gritou olhando para Albedo. Seu rosto todo corado era como se ela estivesse dizendo: "Por que você está se metendo nisso?"
Albedo, porém, deu apenas uma olhadela sem prestar muita atenção, mantendo seu foco na porta principal. Foi então Demiurgo quem respondeu à furiosa Aura. Ain-sama não cometeria um erro. Sendo esse o caso, se o Ain-sama diz que este lugar é tão bom quanto Nazarick, então... Não há como ser outra coisa. Shalltear complementou as palavras de Demiurgo. Bem, eu não acho que estou totalmente correto. Espero que eles não pensem assim sempre, se bem que hoje acabou ajudando. Aura, preste atenção. Eu sinto que este lugar, construído por você, uma das minhas subordinadas mais confiáveis, é tão bom quanto Nazarick, mesmo que ainda não esteja completo. Você entende? Sim, obrigada, Ain-sama. Aura se curvou em gratidão, e os outros guardiões também o fizeram. Não há necessidade de ficar tão comovida, eu acho. Estou começando a me sentir envergonhado agora. Nesse caso, traga ela, Coquiltos. Imediatamente. Coquiltos trouxe a lagarta albina para dentro da sala. Ela se ajoelhou com a cabeça inclinada diante de Ains. Como você se chama? Vossa Onipotência, o maior dentre os grandes seres supremos, Rei da Morte, ó Aizongon-sama. Eu sou a representante dos Homens Lagarto, Crush-Lulu. Caramba, ela não soa nada natural. Ain se perguntou quem havia inventado esse título, mas no final ele decidiu adotar a atitude calma e equilibrada de um rei. Seja bem-vinda. Obrigada, Gon-sama. E por favor, aceite a máxima lealdade de nós, os Homens Lagarto. Ains observou o Crush cuidadosamente. Mas que escamas bonitas! Brilham muito sob a luz da iluminação mágica. Como será a sensação de tocar nelas? Ain se perguntou por curiosidade. Enquanto Ain se perdia em seus pensamentos, ele percebeu que os ombros de Crush estavam tremendo. Coquiltos deveria ter desabilitado suas habilidades de emanação de frio, então provavelmente foi devido a algum outro motivo ela estar tremendo. Enquanto pensava sobre isso, Ains percebeu que o estremecimento dela fazia todo sentido. Se Ains dissesse que ele estava descontente com os Homens Lagarto, cada um deles seria privado de seus pensamentos. Portanto, Crush estava presa em cada palavra que Ains dizia. Dado que ela estava nervosa e ansiosa, o silêncio não natural de Ains a teria enchido de terror. Ains não era o tipo de pessoa que se divertia atormentando os fracos. Ele poderia cometer atrocidades no nome da grande tumba de Nazarick, mas o seu estado mental não se degradou ao ponto dele realizar tais atos como parte do cotidiano. Os Homens Lagarto viverão sob minha bandeira deste dia em diante. No entanto, Coquiltos governará vocês no meu lugar. Eu confio que não haverá problemas com isso, correto? Sim. Ótimo. Então você pode voltar. Hã? Posso mesmo? Crush exclamou surpresa de onde ela estava se curvando. Ela tinha pensado que Ains exigiria os céus e a lua dela, então essa traição total de suas expectativas trouxe essa reação inesperada. Você pode voltar por enquanto, Crush-Lulu. Os Homens Lagarto logo entrarão em um período de prosperidade nunca vista. Suas futuras gerações agradecerão de todo o coração pelo dia que vocês juraram lealdade a mim. Vossa Onipotência muito gentil. Nós já estamos profundamente gratos pela misericórdia que o Senhor nos mostrou, apesar da nossa oposição ao Ser Supremo. Ains lentamente se levantou de seu trono e se aproximou de Crush. Ele então se ajoelhou e pôs a mão no ombro dela. Surpresa, Crush estremeceu e a vibração ressoou na mão ossuda de Ains. Além disso, eu tenho um pedido especial para você. O que seria, Vossa Onipotência? Mesmo que não esteja ao meu alcance, vou me esforçar para cumprir vossos desejos como sua fiel serva, Gaundono. A ideia não foi originalmente minha, mas se você concordar, eu ressuscitarei Zariusu com algumas condições. Enquanto falava o nome que ele ouvira de Coquiltos, Crush de repente levantou a cabeça. O choque em seu rosto era claramente visível. Ains estudou presunçosamente o rosto de Crush. Ela parecia estar tentando esconder seus sentimentos, mas a sua expressão mudou na hora. Homens lagarto e humanos tinham expressões faciais muito diferentes, então Ains não podia ter certeza do que estava vendo, mas pelo menos ele conseguia notar alegria, raiva e tristeza. É realmente possível?
Eu possuo o poder sobre a vida e a morte. A morte nada mais é do que um estado de ser para mim. Depois de ouvir as palavras quase inaudíveis de Krush, Ainz continuou. Pense como um antídoto para quem está doente ou envenenado, mas não posso prolongar o tempo de vida. Talvez fosse impossível fazê-lo através de meios convencionais, mas talvez fosse possível através do desejo sob uma estrela. Mas agora não era hora para pensar tais coisas. Então, o que Vossa Onipotência deseja de sua leal escrava? Talvez o meu corpo? Ainz ficou perplexo com essa pergunta. Não, isso é um pouco demais. Você ficou maluca? Eu não sou um depravado. Não é como se eu fosse tão longe a ponto de me deitar com um réptil. Tendo quase dito isso, Ainz lutou para manter sua imagem majestosa. Ele decidiu ignorar o som do ranger de dentes que vinham de trás dele. Oh, claro que não. É simples. Eu quero que você observe os homens lagarto e veja se algum deles vai me trair. Nenhum deles o trairá. Depois de ouvir a resposta firme de Krush, Ainz sorriu friamente para ela. Eu não sou tão ingênuo a ponto de acreditar nisso. De fato, eu não sou suficientemente poderoso para saber o que todos os homens lagarto pensam, mas se eles forem suficientemente humanos, a traição poderá ser bastante comum. Portanto, gostaria que alguém ficasse de olhos em seus movimentos, em silêncio, é claro. Krush retomou sua expressão vazia, o que fez Ainz pensar que tinha falado algo errado. Mesmo ele querendo ressuscitar Zariusu, Ainz queria que ela pedisse pessoalmente, assim acorrentando ela com as correntes do dever. O que ele deveria fazer se ela recuasse agora? Se eu soubesse que ela ficaria assim, eu não teria sido tão ganancioso. Acho que não adianta chorar sobre leite derramado agora. Você está diante de um milagre, mas não durará para sempre. Se não aproveitar a oferta, a perderá para sempre. O rosto de Krush parecia estar se contraindo. Se acalme, não se trata de algum ritual profano. Magias de ressurreição não existem neste mundo. Será uma simples magia, como qualquer outra. Isso é coisa das lendas. Enquanto Krush hesitava, Ainz falou em um tom terno, mas com uma atitude arrogante. Krush, eu gostaria que você pensasse sobre o que é mais importante para você. Ainz observou os olhos de Krush enquanto suas palavras lentamente chegavam até ela. Parecia alguém que estava prestes a consumar uma venda. Depois disso, Ainz precisaria mostrar a Krush que o milagre que ele proporcionou não seria de graça. Afinal, as pessoas suspeitariam de coisas de graça, mas suas suspeitas seriam facilitadas se houvesse uma taxa razoável em troca. Eu quero apenas que você observe os homens lagarto em segredo por mim. A depender do andar da carruagem, você pode se deparar com escolhas difíceis. Obviamente, para me proteger de sua traição, vou lançar uma maldição em Zariusu quando ressuscitá-lo. Se eu julgar que você me traiu, essa maldição matará Zariusu. Sei que é um trabalho puxado, mas para ter o Zariusu de volta vale a pena, não acha? Dito isso, Ainz não podia lançar uma maldição desse tipo. Ainz se levantou, como se dissesse que havia terminado sua atuação, e depois abriu os braços. Krush olhou para Ainz com uma expressão atormentada em seus olhos. Sim. Quando Zariusu for ressuscitado, direi que ele foi trazido de volta à vida, pois será útil para mim. Garantirei que o nosso acordo fique em sigilo absoluto. Vamos, Krush Lulu, faça a sua escolha. Esta será a sua última chance para trazer seu amado Zariusu de volta. O que você vai fazer? Vai aproveitar essa oportunidade ou a abandonará? Decida agora. Ainz lentamente estendeu a mão para Krush enquanto olhava para os guardiões, e então disse: Se ela recusar, nenhum de vocês tem minha permissão para repreendê-la. Então, Krush Lulu, qual é sua resposta?